Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Nós encerramos o capítulo 15, né, de 1 Samuel. Não sei quanto a você, mas meu coração se entristece ao ver uma história tão bonita como a de Saul, que mesmo diante de oportunidades dadas por Deus, de bênçãos derramadas, de ter uma transformação de vida, ele decide permanecer no seu erro. Mas não podemos condenar somente a Saul, né, por suas ações. Ele errou, certamente, mas as coisas que ocorreram foram reflexo também da desobediência e afastamento de Deus pelo povo, que deixaram de observar as bênçãos que Deus estava fazendo por eles e quiseram ser como os povos pagãos, buscando um rei para si mesmo. Vamos iniciar hoje o capítulo 16 e veremos como é a preparação de Deus para a escolha de um representante seu. No verso 1, vemos uma repreensão de Deus contra Samuel. Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Alguns estudiosos, como MacArthur, por exemplo, eles tendem essa fala de Deus como que se Samuel estivesse guardando para si um luto por causa de Saul. É certo que ele se perdeu. Você tinha um sentimento de amor a ele, mas eu o rejeitei. E agora preciso de você para a nova empreitada. Encerra esse seu luto. E Deus continua. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho provido um rei. Antes de falar aí sobre esse chifre de azeite, eu quero falar sobre Jessé, o belemita. Belemita quer dizer que ele era natural de Belém. E quando lemos lá em Miqueias 5:2, nós temos uma referência sobre o porquê de Deus mencionar Jessé, o belemita. Observe o texto. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Podemos entender que a vinda do rei em sua natureza humana necessitaria de uma linhagem que começa a ser apresentada. Mas todos nós sabemos que o rei que viria, Jesus, possui uma natureza humana e divina. E esta natureza divina vemos revelada no início da criação, quando o homem peca e Deus fala para a serpente que poria inimizade entre o filho da mulher e o filho da serpente. Basta lermos lá em Gênesis 3, principalmente o verso 15. A respeito da escolha deste rei vinda de Deus, MacArthur ele apresenta o seguinte comentário. O rei foi escolhido e providenciado por Deus, que ordena todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade, e não segundo os desejos humanos. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, nos diz: E não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Devemos entender que a vontade de Deus é que seu povo tenha o melhor. E era este rei que ele estava preparando que iria trazer o melhor para o seu povo. E vimos que as escolhas humanas prevalecem de um coração pecaminoso e corrupto, que leva à perdição, como vimos com o que aconteceu com Saul. Agora vamos para entender um pouco a respeito desse chifre de azeite. Pesquisando a respeito do assunto, pude observar que na Bíblia o azeite carrega um profundo significado espiritual, representando o Espírito Santo. Ele foi usado para consagrar sacerdotes, reis e profetas, como no momento em que estudaremos futuramente. Samuel vai tomar esse chifre de azeite para ungir Davi, filho de Jessé, simbolizando a união dele com Deus. A Bíblia menciona o azeite em diversas passagens, destacando seu uso em rituais e como um símbolo de bênção. Por exemplo, Salmos 23, 5 diz: é dito que Deus unge a cabeça do fiel com azeite, simbolizando proteção e prosperidade. O azeite era
é considerado como um ponto de contato entre o poder de Deus e a fé, consagrando reis, curando enfermos, santificando servos e mantendo o candelabro aceso no tabernáculo. O óleo é considerado o símbolo do Espírito Santo, porque era usado no ritualismo do Antigo Testamento, correspondendo à operação real do Espírito Santo na vida do crente, na atual dispensação. O óleo, ou azeite, representa uma ação prática do Espírito Santo de Deus. Estas são algumas informações que podemos encontrar aí na internet. Pelo que, no meu entendimento, tal como a Arca da Aliança, era uma forma de Deus manifestar seu poder e sua presença junto ao povo. Por exemplo, pela chama do candelabro sempre aceso lá no tabernáculo. Agora vamos observar uma realidade a partir da vida de Jesus. Ele veio ao mundo, cumpriu a sua vida junto aos seus familiares, na infância, adolescência e juventude. Por volta de seus 30 anos de idade, ele foi batizado por João Batista, para se cumprir o que estava dito lá nas Escrituras, principalmente no livro de Isaías. Logo após o seu batismo, aparece sobre ele o Espírito Santo de Deus em forma de pomba, como registra os evangelhos. Observe o texto de Lucas, no capítulo 3, versos 21 e 22, que diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A partir daí, Jesus passou a mostrar às pessoas o porquê da sua vida e fazer a vontade do Pai e estabelecer o seu reino aqui na terra. O que foi confundido pelos os homens daquela época, né? Eles aguardavam um rei terreno, um rei que viesse governar, guerrear junto com eles, para que as coisas deste mundo. Contudo, o que Jesus veio apresentar era o plano eterno de Deus para os seus escolhidos. Mas isto não está na pauta do nosso estudo de hoje, né? Então vamos deixar para outra ocasião. O que temos que entender é que o Espírito de Deus, ou a sua presença, a sua luz, que era antes manifestada através do azeite, passa a ser observada na vida de Jesus. Durante os seus ensinamentos, né, quando estava em Nazaré, no dia de sábado, entrou na sinagoga e leu o livro de Isaías, que Lucas registra lá no capítulo 4, verso 18 a 21, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a restauração à vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando-se o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos. O próprio Jesus afirmando que o Espírito Santo estava sobre ele, né? Mas tem uma coisa, outra fala de Jesus, que no meu entendimento reflete a mudança do conceito do uso do azeite, registrado lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vimos anteriormente que o azeite, uma vez usado no candeeiro, servia para demonstrar a luz de Deus entre os homens. E agora Jesus afirma que ele próprio é esta luz e ninguém andará em trevas. Então está tudo bem? Não preciso me preocupar com as trevas da minha vida? Não é bem assim. Tem um requisito básico, né? E João registra também esse requisito lá no capítulo 3, a partir do verso 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. O requisito básico para termos essa luz brilhando sempre em nossas vidas é crermos na obra salvadora de Jesus. Caso não tomemos essa iniciativa, permaneceremos nas trevas do pecado. Nós não conseguimos sair hoje do verso 1, né? Mas espero que tenha trago assim, algum aprendizado para a sua vida. E é certo que nós já vimos anteriormente que o nosso dever como servos de Deus, ao proclamarmos a palavra do nosso Deus e buscarmos salvar os perdidos. Timóteo até coloca em uma carta no verso a respeito disto. 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 2, diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Entendo que devemos realmente insistir com a pessoa, mas temos que ter sabedoria de que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Vai ter um momento em que vou ter que entender que a minha parte foi feita e devo deixar a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Creio que foi isso que Deus quis afirmar a Samuel. Até quando vai ter pena de Saul? E não posso deixar de dizer a você, né, que nos ouve, caminhe para a luz, que é Jesus. Busque conhecê-lo, busque trabalhar na sua vida a presença dele no seu coração, para que você saia das trevas, principalmente as trevas do pecado, que cegamente nos assedia, né, para podermos estar buscando, estar nos convencendo de que é o melhor para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos tomar essa decisão de saber o nosso limite e buscar estar na presença de Jesus. Amém? Domingo que vem nós continuamos. Vamos tomar nosso cafezinho? Até lá, pessoal. Tchau.